Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Meu nome é Jefferson Pereira e eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tupã. A mensagem a seguir é uma síntese do nosso culto do último domingo. Que você seja abençoado grandemente. Caso você queira mais material como esse, você pode estar acessando www.ipbtupan.com.br. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, Provérbios capítulo 17, versículo 17 fala que em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Vou repetir. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Se o meu irmão Olívio Pereira Júnior fosse um presbiteriano e fosse um pregador, eu provavelmente não teria forças nem condições de introduzi-lo em uma pregação. Mas como aprove ao Senhor não trazer meu irmão Olívio Pereira Júnior ao presbiterianismo ainda como pregador do Evangelho, há um tempo certo a todas as coisas, Deus bem sabe, né? Trouxe Daniel Cesário, meu outro irmão, meu irmão do coração, um pastor muito querido. Talvez, irmãos, ele vai ficar muito bravo com o que eu vou dizer, mas a minha perspectiva, um dos pastores mais inteligentes que temos no Brasil e também no mesmo timbre de mais humildade. Foi trabalhar um dia lá no Piauí, onde o coentro, né, e a seca reinam. E o Dani estava comigo certa vez, ele vai lembrar disso, na Igreja Presbiteriana Central de Presidente Prudente. Nossa Igreja Presbiteriana Central é uma igreja muito bonita, muito bela, muito grande. Ele me fez uma pergunta. Falou assim, pastor Jefferson, Jefão, se um dia Deus te tirar daqui, se um dia Deus falar assim, olha, vai lá naquele bebedouro e você não sabe se tem água, você iria? Eu falei, rapaz, é uma pergunta difícil, né? Porque eu estou num conforto aqui, né? Eu estou num lugar bom aqui. E um dia Deus falou assim, vem para a SPS. E eu fui, irmãos. E depois da SPS, eu tive esse presente maravilhoso de Deus, que é a nossa Igreja Presbiteriana de Tupã, que eu me sinto muito feliz. E há mais ou menos quantos meses? Novembro, né? Foi isso? Em novembro eu falei com o Dani, falei assim, Dani, eu vou me formar em dezembro, se você puder vir, por favor, né? Vai ser muito bem-vindo. E eu quero já agendar com você, dia 28 de maio do ano que vem. É o meu aniversário, é um domingo. Você prega na minha igreja? E ele falou, rapaz, está longe ainda, né? Tem tanta coisa, tanto compromisso. E na sexta-feira ele saiu 7 da manhã do Piauí. 7 da manhã do Piauí. Chegou em São Paulo, que hora, filho? 1h20 em São Paulo. Alugou um carro, pegou o carro 1h20, aí foi pegar Sandrinha, foi pegar Léo, foi pegar Brenda, foi fazer ainda 1, 2, 3 coisas. Foi falar com Pedro, deixar as coisas alinhadas, porque ele era para estar num culto agora lá em São Paulo. Deixou o culto lá, na verdade, né? Em boas mãos. E aí pegou uns 3 congestionamentos bem incríveis e chegou na nossa casa 2 e lá vai Guaraná de rolha. E fomos dormir 4 da manhã, alegres, felizes e contentes. No sábado pregou para a gente aqui na Osmose, para os jovens, hoje pela manhã no almoço da família, e agora vai nos trazer a palavra. Meu irmão, muito obrigado por esse presente de aniversário, muito obrigado por servir ao Senhor, muito obrigado por ser boca de Deus mais uma vez. Te amo demais, Deus te abençoe. Amém. Muito bem. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. É um privilégio muito grande. Eu sou uma pessoa muito emotiva também, né? Então, se eu chorar aqui, os irmãos não ligam não, né? Que eu vi que o pastor se explicou aqui, né? Mas eu choro mesmo, de vez em quando acontece, né? Mas toda vez que eu vou pregar a palavra do Senhor, eu fico muito nervoso, né? Me dá umas formigas assim na barriga, eu tenho que ir no banheiro, me recompor ali, lavar a mão, nem fui hoje. Mas eu considero que pregar a palavra do Senhor é algo muito importante, né? É uma responsabilidade imensa poder falar em nome de Deus, né? E por meio da sua palavra, né? Então é preciso manejar bem a palavra, porque a gente pode... nós não queremos nos se envergonhar, né? E para mim é uma honra poder estar aqui no aniversário do meu amigo, né? A Deda, e a gente já foi lá para o Piauí também, né? E são uma família muito querida nossa. A gente já tem acompanhado há muitos anos toda essa jornada, né? De estudos
E ele fala assim, mas é o contrário, tá, irmãos? É ele que é um inteligente, é ele que é um estudado. Eu não sou, não. E eu tô aqui com outro amigo, né? O Brenda e o Léo. O Léo a gente conhece desde a adolescência, a sua conversão. A Brenda agora nesses últimos anos, né? Lá em Missões do Piauí. Tenho a oportunidade, também a honra de estar com a minha esposa aqui, né? Nós já estamos ficando com o ninho vazio, né? Porque os nossos filhos, um está no Pará, em preparação em missões, no Palavra da Vida, e o outro, em novembro, já está casando. Nós temos 2 filhos, o Pedro, de 20 anos, eu ia falar 21, né? Que ele falou que ia casar antes de mim, eu casei com 21, ele vai casar com 20. Ele cumpriu a palavra dele. E meu outro filho, Paulo, tem 18, vai fazer 19 esse ano. Nós começamos muito cedo, né? Você fala assim, meu Deus, o que aconteceu, né? Mas nós tivemos filhos no primeiro ano do nosso casamento. Nós casamos em 2002. Então foi muito especial poder também cuidar do Pedro e do Paulo. Foi nesse processo que nós aprendemos a tratar com 2 apóstolos diferentes dentro da mesma casa, né? Pedro e Paulo na mesma casa foi meio complicado. Mas deu certo. Deu certo. O Senhor nos deu a graça da reconciliação, né? Sem mais delongas, meus irmãos, gostaria de convidá-los a abrir o texto bíblico, acessar o texto bíblico na Epístola de Paulo aos Efésios. Nós temos nos dedicado nessas 2 mensagens do dia de hoje, especificamente sobre essa carta magnífica do apóstolo Paulo, que não é somente uma carta aos Efésios. Alguns manuscritos, né, como mencionei pela manhã, não aparece o direcionamento do apóstolo Paulo a Éfeso, o que indica talvez ser uma epístola geral, né, destinada a todas as igrejas daquela região, né, onde Éfeso era uma cidade principal que atendia muitas outras cidades, muitas outras regiões. E nós vamos ler do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo de número 14. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela sua palavra, pelo texto, Senhor, que se refere
o apóstolo Paulo aqui nesse tempo. Pai, nós somos constrangidos ao ler tantas bênçãos, tantas informações e tantas declarações importantes do apóstolo Paulo à sua igreja. Te damos graças, Senhor, por saber que o Senhor nos chamou e nos trouxe até aqui para ouvirmos a sua palavra. Te pedimos, Pai, humildemente, nos leva até ao pleno conhecimento do Senhor Jesus nesse texto e que possamos, mais do que tudo isso, responder à sua realidade, responder a tudo aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus por nós. Como a tua igreja, nós oramos, desejosos, Senhor, por meio do teu Espírito, de alcançar a tua vontade em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como todos sabem, essa é uma carta do apóstolo Paulo. E eu poderia destacar muitas características importantes do apóstolo Paulo aqui, mas eu gostaria de destacar duas. A primeira é a mudança do seu nome. Paulo, quando se converteu ao Senhor, nós lemos em Atos a sua história, ele se chamava Saulo. E Saulo tem a ver com arrogância, com prepotência, com altivez. E tem o seu nome inteligentemente e espiritualmente conduzido para Paulo, que significa pedra pequena, né? Humilde, um homem de estatura imensa no conhecimento de Jesus, mas ao se tornar apóstolo de Cristo, pela sua experiência visual com o Senhor, ele é levado à humildade, é levado a um lugar de reconhecimento da grandeza do Senhor e daquilo que Deus fez por meio de Jesus. E a segunda informação importante que eu poderia dizer sobre o autor, sobre Paulo, humildemente falando, é que ele era conhecido como Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, uma cidade universitária, uma cidade de muito conhecimento, de muito preparo. Não à toa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo foi chamado à pregação do evangelho àqueles que não eram da casa de Israel, aos gentios, aqueles que eram dominados por filosofias, de todos os tipos de filósofos da antiguidade. Um homem extremamente preparado e apto para a função, não somente no Espírito, no poder do Espírito Santo, mas também no conhecimento que ele precisava para ser uma ferramenta adequada para que o Evangelho chegasse até nós. E esse Evangelho pode chegar até nós por meio de Paulo. Paulo foi o grande precursor do Evangelho, o apóstolo, que aqui pode parecer um título para nós. Muitos de nós temos usado esse título como algo a demonstrar superioridade. Muitas igrejas têm usado, e muitos homens de Deus têm, o que torna essa frase questionável, né? Usado o nome de apóstolo para oprimir outras pessoas. Mas apóstolo aqui significa enviado. Segundo o nosso professor, Bernardo Shaw, é simplesmente enviado, não é um título, não é algo que deva ser considerado como maior ou implicar superioridade entre as pessoas, mas aquele que foi enviado pelo Senhor para cumprir um mandato do Senhor. E literalmente a palavra apóstolo no grego significa enviado. Que o Senhor não nos permita sermos roubados pela falta de conhecimento da humildade que Ele deseja que nós vivamos uns para com os outros. A cidade de Éfeso tem muitas características importantes e eu gostaria de destacar 3 aqui. A primeira é que ela é a quinta maior cidade, ela era naquela época a quinta maior cidade do Império Romano. Então uma cidade referência que atendia muitas outras cidades pequenas. Por isso a dedicação de Paulo ao
pregar aos Efésios e principalmente a implantação da igreja em Éfeso significava também o alcance de muitas outras regiões que não haviam ouvido sobre o Evangelho de Jesus. Outra característica importante daquilo que nós vamos tratar é que Éfeso possuía naquela época, o maior templo pagão da época. E nós comentamos hoje pela manhã, era o templo dedicado a Artemis ou Diana. E inclusive esse templo foi considerado uma das maiores das 7 maravilhas do mundo. É bem interessante que os principais assuntos de Efésios, da carta aos Efésios, sejam pertencer a Cristo, ser povo de Deus e viver como templo do Espírito, que respondem a algumas realidades também referentes à sua localidade. E é bem interessante que ao longo da história, muitos dos teólogos que estudaram a epístola aos Efésios classificam como um dos principais escritos do apóstolo Paulo. Obviamente que após o destaque que Lutero dá a Romanos, né, o cristianismo olha para Romanos como o grande estandarte dos escritos de Paulo, mas antes de Lutero, todos os que vieram antes dele diziam que a epístola aos Efésios era o principal escrito do apóstolo Paulo. Eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos, para vocês e para mim, para nós nos lembrarmos que são muito importantes as palavras que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está querendo explicar o principal motivo do que é ser igreja. E é bem interessante que parece uma coisa contrária eu dizer que o apóstolo Paulo quer dizer aqui nesse texto sobre o que é ser igreja, mas ele só vai começar a falar isso de uma forma mais direta a partir do capítulo 4, na segunda metade do livro. Porque na primeira metade, antes de chegar nesse assunto de falar o que a igreja deve fazer ou como a igreja deve viver, ele precisa justificar a razão de ser igreja ou o que dá razão à existência da igreja. Nós não podemos falar sobre a igreja, sobre a família de Deus, e esse é o mês da família. E o apóstolo Paulo, nesse texto, mais para frente, no capítulo 2, ele vai dizer o que representa a igreja. E, diferentemente da linguagem do Velho Testamento, como ouvimos aqui na contrição e na leitura, surge a palavra família, como referência, como comparação à ação da igreja. E ele vai fazer isso mais à frente no capítulo 2. Portanto, Efésios, meus irmãos, é uma exposição poderosíssima sobre o que Deus realizou em Jesus para dar razão à existência da igreja. Para nos mostrar o que aconteceu, o que Deus fez em Cristo Jesus, o que Ele realizou em Cristo Jesus. E ao apresentar essa ordem, é muito importante nós nos lembrarmos que antes de nós realizarmos algo, antes de nós fazermos algo como igreja, é importante que nós nos lembremos dos porquês. Por que nós somos igreja? Por que nós somos família de Deus? Por que olhar para esse texto é tão importante? Porque nós, nos últimos tempos, temos visto o cristianismo e muitos crentes inverterem essa ordem. O evangelho não é meritocrático. Nós não fazemos para receber. Nós não fazemos nada para ser, mas Deus é quem faz. Deus é quem atua na nossa salvação, para que por meio dessa ação de Deus que Ele realizou em Cristo, nós possamos ser aquilo que Deus espera que sejamos nesse mundo tão caótico, meus irmãos, onde a família é tão destruída, onde os valores da família e os valores morais, espirituais, são tão profundamente pervertidos. Quando nós mudamos essa ordem, nós pregamos algo que não é o Evangelho de Deus.
E é bem interessante que o apóstolo Paulo começa a dizer no versículo de número 3, que a razão pelo qual ele vai começar a falar do assunto, o primeiro argumento mais importante dessa epístola tão importante é: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ao pensar nessa realidade, ele pensa em primeiro lugar, a primeiríssima frase, afirmação sobre o fundamento, sobre a base da realidade do que é ser igreja. Antes de qualquer outra coisa está o chamado, a realidade de que existe um Deus, meus irmãos, digno de ser adorado. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que somos um povo que adoramos a Deus e vivemos para a sua glória. Antes de querer sermos alguma coisa, nós precisamos entender que somos chamados à adoração, não como um alcance humano, meus irmãos. Porque é muito interessante que antes de achar que adoração possa parecer algo meu, do ser humano, nós precisamos entender que só chegaremos à adoração por meio do que Deus realizou antes, em Cristo Jesus, nos abençoando com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais, por meio de Cristo Jesus. Portanto, se nós pudéssemos resumir o Evangelho de Deus em uma única frase, em um único versículo, seria esse, meus irmãos: Deus nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos, ou a bênção espiritual nas regiões celestiais, por meio de Cristo. É bem interessante essa palavra todas as bênçãos, ou toda a bênção, o que indica que não há falta, que tudo que Deus realizou em Cristo é suficiente para nos abençoar de maneira completa, plenamente, em todas as áreas da nossa vida, como família de Deus, como família que somos nas nossas casas, como cristãos, como crentes em Jesus, representando o seu reino de amor. E é interessante que a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa para dizer bendito seja Deus, é a mesma palavra que ele diz: e Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Bendito seja Deus, e Deus nos bendisse com toda sorte de bênção. É como se fosse uma brincadeira do apóstolo Paulo dizendo: a mesma bênção que nós usamos para adorar ao Senhor Deus, foi aquele derramou sobre nós por meio de Cristo Jesus. Isso é muito bonito. Somos mais ricos do que nós imaginamos. Mas você imagine só, se você hoje ganhasse na Mega Sena R$1 milhão, fosse depositado na sua conta. Pense um pouquinho. O que você faria? Quando nós olhamos para esse texto, é como se o Senhor estivesse nos falando que R$1 milhão da Mega Sena na nossa conta não chegaria nem perto do que Ele realizou em Cristo Jesus por mim e por você, meus irmãos. Nem todo o dinheiro desse mundo, nem toda a satisfação desse mundo seriam suficientemente comparável ao Senhor e tudo que Ele é e o que Ele fez em Cristo Jesus por mim e por você. Ele já nos deu tudo. Nós somos mais ricos do que nós imaginamos, meus irmãos. Nós somos mais supridos do que nós imaginamos. Nós não temos falta, assim como Davi diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Esta é a realidade de que nós não entramos nesta vida na perspectiva de que estamos precisando de algo, mas nós já temos tudo se temos Cristo. Nós já temos tudo se temos a Jesus. Nós já temos tudo o que há de melhor em Deus para viver a nossa vida, porque nós temos Cristo. Essas bênçãos são espirituais e muitos hão de pensar que
ela é espiritual porque ela é mística ou porque ela é diferente, mas quando o apóstolo Paulo usa esse termo espirituais, ele está querendo dizer que esta bênção, ela é referente ao Espírito de Deus. As coisas espirituais para o apóstolo Paulo são concernentes às coisas do Espírito Santo de Deus. Não algo somente místico que nós não conseguimos mensurar, mas é tudo que o Espírito Santo pode nos oferecer na sua pessoa. E veja, meus irmãos, a Trindade está colocada aqui nesse texto como uma grande coroa. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espirituais. Não, essa palavra é concernente ao Espírito. Nas regiões celestiais, o que aparece também em Efésios muitas vezes, e o céu é um ambiente do invisível, né? Mas, geralmente, quando nós pensamos em céu, nós pensamos em algo distante. Há um Deus que está longe, há um Deus que está aquém das minhas dificuldades, das minhas neuroses, das minhas culpas. Mas mais do que isso, o mesmo céu que está relatado aqui pelo apóstolo Paulo pode ser comparado com o céu do texto que lemos aqui em Mateus capítulo 6, Pai nosso que estás nos céus. É um lugar ao nosso redor, do qual nós não conseguimos ver, mas que é perto e acessível. No versículo 20 do capítulo 1 de Efésios, o termo se repete e diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos e se assentou à direita do Pai nas regiões celestiais. No capítulo 2, versículo 6, também se repete esse mesmo conceito, dizendo, está escrito que estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, onde quer que você esteja, como quer que você esteja, independente das circunstâncias que você esteja passando, quem está em Cristo está assentado com Cristo e tem comunhão com Cristo nas regiões celestiais. No capítulo 3, no versículo 10, está escrito que é o plano de Deus, que através da igreja, a sabedoria de Deus seja agora conhecida pelos principados e potestades nas regiões celestiais. E no capítulo 6, versículo 12, é revelado que é nas regiões celestiais onde a luta da igreja é travada contra Satanás e seus demônios. Então, fica claro o que deve se entender nessas regiões celestiais, é ao nosso redor. Deus está ao nosso redor. E toda essa realidade está ao nosso redor, acessível e perto. O nosso Deus é um Deus próximo. Meus irmãos, nós já poderíamos acabar a mensagem aqui. Paulo resume todo o evangelho nesse versículo. O que ele faz nos próximos capítulos que lemos, nos próximos versículos que lemos e nos capítulos que virão, é consequência desse versículo de número 3. E ele vai explicar em um único argumento. E é bem interessante uma coisa aqui, meus irmãos, eu gostaria que vocês reparassem que na nossa Bíblia a gente tem pontos e vírgulas aqui, né? E eu estou dizendo isso porque foi uma coisa nova para mim no estudo de Efésios. Que quando, a partir do versículo 4 assim, e ele começa dizendo, e tem pontos e vírgulas e parágrafos e tudo mais, mas no texto original não há pontos e vírgulas, só um ponto final. No versículo de número 14, em louvor da sua glória. Como se o apóstolo Paulo quisesse nos explicar o seguinte, que tudo que está escrito nesse trecho de versículo é sobre o que ele disse no versículo de número 3. Não há vírgula, não há ponto, é direto. Uma fala atrás da outra, dizendo... E ele vai falando muitas coisas, e eu gostaria de resumir aqui, porque o nosso tempo é limitado, e eu separei aqui 5 palavras-chave para interpretar essa sequência dos versículos 4 até o versículo 14, para que nós entendamos o que significa essas bênçãos espirituais. É como se Paulo organizasse e resumisse o que o Criador realizou desde a criação do universo até
o envio, até a descida de Jesus Cristo como homem, sua vida, morte e ressurreição ao longo da história, a salvação de Deus sobre o seu povo. O apóstolo vai dizer tudo o que Deus realizou até o envio e a manifestação de Jesus, até a ressurreição de Jesus. Diante disso, não há outra coisa que podemos fazer a não ser adorar esse Deus e viver para amá-lo. Quando nós, imerecidamente, já recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais por meio de Jesus. Isso me constrange muito, meus irmãos. Mas nos versículos 7 e 8, nós temos a primeira palavra, a palavra é remissão. Leia comigo nesses versículos, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. A remissão dos nossos pecados. Nós vivíamos uma vida estragada, meus irmãos. Nós vivíamos uma vida de trevas. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e transgressões. E sem o poder de nos salvar, sem o poder de fazer alguma por nossa salvação, Ele nos buscou e nos encontrou perdidos e nos salvou e nos redimiu por meio do seu sangue. Ele nos trouxe a redenção gratuitamente no seu amor, pelo seu sangue. Remissão é a primeira palavra-chave para entender essas bênçãos espirituais. Porque Jesus viveu de uma forma perfeita a vocação de ser um homem e obedeceu a Deus. E porque Ele viveu dessa forma, nós podemos ser salvos. Ser igreja, portanto, meus irmãos, ser família, portanto, de Deus, é partir dessa realidade. Nós somos salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não estamos vivendo ao léu, meus irmãos. Nós não estamos vivendo uma vida sem propósitos. Nós não estamos vivendo uma vida sem significado, não. Nós fomos alcançados, salvos por Jesus, pelo seu sangue, quando nós não éramos merecedores desse sangue. O sangue carmesim nos redimiu, nos remiu do pecado, nos libertou do poder das trevas e do pecado e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Nós não vivemos famílias, não vivemos para a destruição. A sua família não foi criada para destruição, a igreja de Deus não foi criada para destruição. Ela foi criada para expressar a redenção do nosso Deus por meio de Cristo Jesus a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. Este é um privilégio. A segunda palavra-chave para entender essas bênçãos do versículo 3 é restauração. Que nós encontramos nos versos 9 e 10 de uma forma resumida. Eles dizem assim, leiam comigo, versículos 9 e 10 do capítulo 1, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em outras versões, fazer convergir está dizendo restaurar. Deus está restaurando toda a sua criação por meio de Cristo Jesus. Deus está, por meio da sua igreja, que somos nós, a família dele, que nós vamos ver mais para frente, o apóstolo Paulo dizer isso, ele está trazendo ordem ao caos que foi promovido pelo pecado. Toda desordem, toda angústia, toda morte que foi trazida pelo pecado, agora em Cristo Jesus é revertido todo esse poder. Todo o poder que durante eras e eras o Senhor tentou reverter por meio dos profetas, da sua lei, de Moisés, dos patriarcas, Moisés, profetas, ninguém foi capaz de trazer ordem ao caos e a força do primeiro pecado.
Mas o Senhor Jesus Cristo conseguiu cumprir toda a vontade de Deus, sendo homem, vivendo de uma forma perfeita, e nele, Deus, Ele pode agora restaurar céus e terra, e todo o seu plano pode ser manifesto de uma maneira real. Deus restaura todas as coisas. Jesus conquistou, por meio da sua cruz, o senhorio de todas as coisas. Tanto os céus como na terra, o universo agora não caminha para a destruição, ele caminha para o cumprimento da vontade de Deus, quando Deus enviar Jesus novamente, a segunda vez, para completar todo o seu plano. Eu queria destacar no verso 10, algo muito importante, que o Senhor está fazendo aqui nessa restauração, é colocar um cabeça. Assim como por meio de Adão, todos pecaram e carecem da glória de Deus, agora, por meio de Cristo, todos podem ser salvos. Todo aquele que crer, todo aquele que recebê-lo, como diz João capítulo 1, versículo 12, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome. Assim como Adão trouxe a destruição, Cristo traz a ordem e a paz com Deus. Nós agora, antes éramos ofensores de Deus, agora por meio de Cristo, nós podemos ter paz com o Criador do universo. Meus irmãos, é muita bondade e misericórdia, não é? Eu não sei vocês, mas eu me sinto tão pequeno quando penso nessa realidade. Ser igreja, portanto, começa a ser família de Deus. Portanto, começa pela percepção de que a restauração de todas as coisas está assegurada. Já foi definida e decretada pelo Senhor Deus. E Ele não é homem para que mude, nem filho do homem para que se arrependa. A terceira palavra, meus irmãos, chave para entender essas bênçãos espirituais é herança. Então, vamos lá. A primeira palavra é remissão. A segunda palavra é restauração. A terceira palavra é herança. Versículos 11 e 12. Nele digo, no qual também fostes também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Meus irmãos, se eu pudesse dizer resumidamente o que significa todos esses dois versículos, humildemente falando, seria: Deus criou esse universo e Ele nos entregou por herança, por meio de Jesus. Nós fomos feitos filhos de Deus e herdeiros com Cristo, de todo o mundo vindouro e toda a terra que Deus criou para seu deleite e desfrute. Nós somos herdeiros deste futuro, desta eternidade, deste lugar de desfrute da glória de Deus. Um dia, meus irmãos, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Deus será presente em nosso meio e nós vamos desfrutá-lo para a eternidade. Essa é a nossa herança. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Nós não caminhamos sozinhos. Desculpa, meus irmãos. Ser igreja, então, é ter a consciência de que nós somos herdeiros graças ao que o Senhor Jesus conquistou. Herdamos tudo que Deus criou e entregou a Cristo. Tudo que pertence a Cristo também pertence à igreja dele. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com ele. A quarta palavra, meus irmãos, é presença. No verso de número 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual
é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Meus irmãos, é como se, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas você já foi a algum restaurante e no meio do caminho você esqueceu o seu cartão lá, como que vai ser pagar, e você fala: meu amigo, eu comi aqui tudo aqui, deu muito caro aqui essa conta, mas eu não tenho como pagar essa conta aqui. Aí você fala assim: deixa eu ir lá pegar o meu cartão de crédito que eu deixei lá na minha casa, eu vim aqui pagar. E aí o rapaz fala: não, vai sair daqui não, você tem que deixar alguma coisa aqui, né? Aí você olha para o bolso e você fala: meu Deus do céu, o que eu vou deixar aqui, né? E você pega, sei lá, o seu celular, que custa talvez 3, 4 vezes mais, 5 vezes mais do que aquela conta, e você, fica com o meu celular aqui então, enquanto eu... Porque se não acontecer nada, está aqui, a garantia, o selo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O próprio Deus em pessoa é o penhor da nossa herança. Enquanto nós vivemos sem dinheiro, Ele está lá, garantindo que a conta vai ser paga. Ele mesmo é o penhor da nossa herança. Herança é uma palavra das bênçãos espirituais. E a última, não menos importante, mas eu não sei se vocês perceberam, mas eu pulei os versículos 4 e 5, porque a última palavra importante é predestinação. Meus irmãos, muitos entendem erradamente essa palavra. Mas a quinta palavra é predestinação. Toda essa realidade foi decidida antes da fundação do mundo, antes do surgimento da primeira estrela, da primeira luz. Deus já havia planejado em seu coração salvar o homem. Porque antes da fundação do mundo, Deus já havia decidido criar um povo, uma igreja, uma família, uma humanidade que se parecesse com Ele. Deus nos escolheu em Cristo, no amor. Fomos predestinados para quê, irmãos? Para a adoção de filhos. Fomos predestinados não para nada, não para vivermos uma vida sem propósito, não para vivermos uma vida ao léu, não. Nós somos predestinados, escolhidos para nos parecermos com Jesus. Nós temos o privilégio de viver uma vida que representa o Senhor Jesus. Nós temos a honra de sermos a expressão de Jesus aqui nessa terra. Não sou eu sozinho, mas a igreja. Eu sei que a igreja tem defeitos. Eu sei que a igreja, ela tem problemas. Mas ela é a noiva de Cristo. A expressão do seu corpo. A família de Deus. O santuário do qual Deus escolheu se manifestar a toda a humanidade. E Ele fez isso de uma forma definitiva e para sempre, meus irmãos. Não haverá outro povo, não haverá outra salvação, não haverá outra maneira de nós nos salvarmos, a não ser por meio do que Jesus fez na igreja dele. E eu sinto que nos últimos dias nós temos perdido o amor à igreja. O que, meus irmãos, foi a garantia de salvação de Noé e da sua família, se não estarem dentro da arca? A salvação de Deus se manifesta por meio da sua igreja. E é na sua comunhão, na sua relação, que nós nos tornamos família de Deus. O que me espanta, meus irmãos, é que Deus sabia que nós seguiríamos o caminho de Adão. E da rebeldia. E da desobediência. E mesmo assim decidiu nos amar. Mesmo assim, Ele decidiu nos amar no amado Seu Filho Jesus.
Portanto, meus irmãos, se há uma lição para a família nesse mês, é que ser família é para amar. Nós somos predestinados à adoção, segundo o conselho da sua vontade, para nos parecermos com seu Filho Jesus. Romanos capítulo 8 vai dizer isso. Reforçar essa última e quinta bênção. No versículo 4 e 5, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Qual é então a esperança, meus irmãos? Que esse texto nos compartilha é que passado, presente e futuro estão nas mãos do nosso Criador e Ele nos salvou definitivamente para sempre, para vivermos no mundo vindouro a glória de Deus e desfrutar de todas essas bênçãos que já nos foram dadas em Cristo Jesus e seladas no Espírito Santo. E eu gostaria de finalizar lendo com vocês no capítulo 2, ainda falando sobre esta realidade do que Deus fez e do porquê a igreja existe, do porquê a família existe, a família de Deus existe. Perdão, meus irmãos, ainda no capítulo 1, nos versos de número 22, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Preste atenção, irmãos, no que nós estamos lendo. E pôs, vamos ler do verso 21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. O que é a igreja? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja, a família de Deus, as nossas famílias que formam a igreja, somos a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu caminho por uma realidade missionária há muitos anos. E nós passamos por lugares muito escuros. E lidamos com situações muito difíceis. E eu tenho uma sensação de que o mundo está vazio. Sempre que eu olho para algum lugar, eu vejo um mundo vazio. Um mundo de falta de propósitos, de falta de significados, de falta de amor. E quando eu leio esse texto, eu fico muito preocupado. Porque se Cristo é aquele que enche todas as coisas em tudo, e a igreja é a plenitude desse Cristo, se o mundo está vazio, meus irmãos, é porque nós não estamos enchendo esse mundo com as belezas e a salvação do nosso Deus. Porque esse mundo pode buscar muitas coisas para serem felizes. Eles podem buscar o dinheiro, a reputação, a felicidade, mas eles só serão felizes se eles conhecerem a salvação que habita em Cristo e é revelada por meio da pregação do Evangelho que é dada à igreja. Portanto, eu queria nos levar à importância de, primeiro, nós nos rendemos ao Senhor Jesus. Nós recebemos esse presente da salvação de Deus. E essa salvação é para você e para mim.
que nos consideramos não merecedores, não habilitados, não prontos, enfermos na alma, no coração, nós podemos nos abrir e receber essa salvação de Deus, é de graça. E o segundo ponto é de que, como igreja, nós precisamos desesperadamente, meus irmãos, se já fomos abençoados com todas as bênçãos, não precisamos mais de nada. Nós não precisamos do reconhecimento dos homens. Nós não precisamos de dinheiro. Nós não precisamos sermos reconhecidos pelas pessoas. Nós precisamos apenas de Jesus. Se você reconhece isso como família, como igreja, então você pode encher o mundo com o Evangelho de Deus. E este é o Evangelho, já foi pago um preço. Você só precisa receber essa salvação. Você reconhece isso? Eu gostaria de convidar você que ainda não manifestou ao Senhor o desejo de que Ele seja o seu Salvador e receber esse presente dessa bênção, de todas essas bênçãos, a fazer isso nessa noite. Jesus já morreu por você. Ele já ressuscitou. E a salvação está garantida. Você só precisa receber como um presente. E confessar que você precisa dessa salvação. Se você não fez isso ainda, faça isso hoje. Se você não fizer aqui na igreja, faça na sua casa. Ore a Deus, diga a Deus, eu quero receber a sua salvação. Eu quero te conhecer como meu Salvador e como meu Senhor. E se você é a igreja de Jesus, família de Jesus, a segunda reflexão que eu gostaria de fazer com os irmãos é que nós estamos sendo chamados a encher esse mundo com as belezas de todas as bênçãos espirituais que nós já recebemos em Cristo Jesus. Somos nós, meus irmãos. Nós é que recebemos essas bênçãos, que vamos levar essas bênçãos ao mundo perdido e vazio. Então você pode decidir hoje, dizer, Senhor, eu quero me comprometer a encher este mundo com o seu Evangelho. Eu quero me comprometer a encher o meu ambiente de trabalho com o seu Evangelho. Eu quero me comprometer a falar do Senhor, da sua bênção e da sua graça por onde eu estiver. Eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo. Eu já sou o homem mais rico deste mundo. Eu tenho Cristo. Eu tenho tudo. Aquele que enche todas as coisas em tudo. Esse é o nosso Deus, por meio de Cristo. Curve sua cabeça. Gostaria de chamar os irmãos que ministram os cânticos. Enquanto nós refletimos aqui, faça essa oração. Se você deseja receber o Senhor Jesus, essa salvação, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço, Senhor, o meu pecado e a minha transgressão. Reconheço que tenho vivido uma vida distante de Ti, Senhor. E por meio dessa palavra eu entendi que eu preciso do Senhor Jesus. E que apenas por meio de Jesus eu posso me reconciliar com Deus. Senhor, eu o recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Entra na minha casa, no meu coração. E faz morada por meio do Teu Espírito Santo. Muda a minha história, muda a minha vida, muda os meus hábitos. Me ajuda, Senhor Jesus. E se você, por meio dessa palavra, compreendeu a importância de que você já é abençoado, você tem sido convidado a como família de Jesus, como família de Deus, encher este mundo. Você pode orar assim, se comprometendo com o Senhor Jesus, dizendo: Pai, eu já tenho tudo, o Senhor já me deu tudo. Então, Senhor, usa a minha vida para encher este mundo vazio. Usa a minha vida, Senhor, para pregar o Evangelho, Senhor, este Evangelho da graça do Senhor Jesus.
Este evangelho que nós não precisamos fazer nada para alcançar essa salvação, ela já foi feita, o Senhor é quem fez tudo, e nós o adoramos em resposta a tudo que o Senhor fez. E eu entendi, Senhor, nessa noite, que a melhor forma de responder essa adoração é encher este mundo, Senhor, do teu conhecimento e do teu evangelho, Senhor. Usa a minha vida, em nome de Jesus.